Quando a gente introduz a metodologia OKRs numa empresa, é super importante a gente entender qual nível de adoção a gente vai trabalhar nesse negócio. O primeiro nível, que normalmente a gente referencia como um modelo base, é um modelo orientado para o projeto. Esse modelo normalmente ele começa a partir das Star Metrics da empresa, que são as principais metas do negócio, e aí podem ser metas financeiras, de crescimento, retenção, fidelização, qualidade do negócio. Normalmente são essas metas que inclusive vão calibrar bônus e PPR de pagamento dos funcionários. E a partir dessas Star Metrics que a empresa define os seus OKRs estratégicos, que nada mais são do que o conjunto de escolhas feitas pela empresa para que ela consiga atingir essas grandes metas. A partir desse objetivo estratégico, a empresa vai definir as suas principais apostas, que são os projetos e iniciativas, e cada time envolvido dentro desses projetos e iniciativas. O modelo base é um modelo super simples, né? É de fácil adoção e rápida adoção, mas em dado momento a gente vai ver também uma saturação desse modelo. E a saturação desse modelo, normalmente ela ocorre quando a gente começa a ver muitos times ou muitos projetos envolvidos no mesmo OKR estratégico. E aí começa a ficar difícil a gente conseguir fazer a gestão tanto das equipes quanto das iniciativas e projetos correntes do OKR estratégico. Nesse momento a gente precisa descer o nível de adoção e começar a falar do nível 2, que é um nível de modelo funcional. Nesse modelo de adoção, a gente, ao invés de descer diretamente para os projetos, a gente introduz o conceito de OKR tático. Basicamente, o OKR tático, a gente está definindo objetivos e resultados chaves para cada time envolvido em um OKR estratégico. E, obviamente, que para cada objetivo tático, eu vou ter as iniciativas de cada time envolvida a esse OKR tático. Esse modelo nos ajuda, né, a ter uma melhor gestão sobre o que os times estão ambicionando e sobre o que os times estão fazendo, mas em dado momento esse modelo também vai ter o seu estado de saturação. E isso normalmente acontece quando a gente começa a ver que muitos times passam a ter interdependência de outros times para conseguir ter sucesso no seu próprio OKR. Isso é muito comum a gente ver, principalmente em times de produto, tecnologia, inclusive às vezes a área de marketing, comercial, quando para conseguir introduzir uma iniciativa que vai contribuir para o sucesso daquele OKR, eu dependo da iniciativa de outra área ou de algum gargalo de outra área para conseguir destravar a minha iniciativa da minha área local. Então essas interdependências, conforme a gente vai ramificando esses OKRs táticos, elas vão aumentando. E aí, nesse momento, a gente passa a ter, né, mais uma vez a saturação do modelo e, além da saturação do modelo, a gente começa a ver outras grandes dores dessa gestão funcional. Né, aqui eu trago as 10 principais dores. Então, começando pela interdependência, a gente começa a ter muitas reuniões entre os times, então muita reunião de alinhamento para conseguir entender o que as áreas estão fazendo, o que está se transformando. Informações desalinhadas, como a gente está olhando de forma tática por time, às vezes um time tem uma informação que outro time não tem, ou a informação que chega para um time chega diferente para outro. Iniciativas conflitantes. A gente começa a ver os times definindo iniciativas que não necessariamente convergem para o sucesso do OKR estratégico. Papéis e responsabilidades não claros. Então, a gente já não sabe mais qual é o papel do dono do objetivo, do dono do OKR estratégico, do dono do OKR tático. Não tem clareza sobre o que é responsabilidade de cada um deles. Desalinhamento estratégico. Então, muitas vezes a gente começa a ver que o entendimento da estratégia por trás daquele OKR estratégico é diferente quando eu olho localmente as áreas. Isso vai culminar em iniciativas conflitantes, principalmente. A gente começa a ver decisões em silos, então as áreas tomando decisões de forma isolada, sem ter um alinhamento entre todas as áreas para que possa convergir no sucesso do objetivo estratégico. A gente vê muito retrabalho entre as equipes, em virtude de algumas decisões terem sido tomadas de forma desalinhada. Surpresas inesperadas, ou seja, iniciativas que foram propostas, mas não foram comunicadas nem previamente alinhadas. E, por fim, né, a baixa efetividade. A gente vê os times sobrecarregados, trabalhando muito, com muitas iniciativas, mas quando a gente olha os key results estratégicos, a gente não consegue ver, né, a movimentação dos KS no patamar que a gente espera. E aí, nesse momento, né, a gente precisa descer mais um nível de adoção da metodologia de OKRs. E nesse terceiro nível, é o momento em que a gente começa a sair do modelo orientado por time, ou seja, o nosso OKR tático ele deixa de ser orientado por time e passa a ser um modelo orientado por processo. Esse modelo, pessoal, é um modelo relativamente bastante novo em nível de adoção. São pouquíssimas empresas das quais
eu vi conseguirem adotar, né? As empresas das quais eu assessoro já começaram a migrar para esse modelo, porque como a gente vai ver, é um modelo que realmente nos ajuda a tratar aquelas principais dores. Então, nesse modelo, a gente parte do OKR estratégico e ao invés de a gente descer para os OKRs táticos dos times, a gente define os processos que vão definir o OKR estratégico, o sucesso desse OKR estratégico. Uma vez definidos esses processos, a gente define o OKR tático que vai definir o sucesso desse processo e não mais o sucesso de um único time. A partir desse OKR tático do processo, a gente define as iniciativas do processo, ou seja, todos os projetos e iniciativas que vão compor nossas apostas para o sucesso desse processo, os times que vão estar envolvidos no processo e as entregas que cada área vai ter que fazer. Então vejam que a gente sai daquele modelo em que eu defino sucesso por área e agora eu passo a definir sucesso por processo, entendendo que o somatório do sucesso de cada processo vai culminar no sucesso do meu OKR estratégico. Nesse modelo, a gente passa a fazer, inclusive, uma governança em 3 níveis, em que eu tenho um nível estratégico, um nível de coordenação e um nível operacional de operação. Obviamente que para esse modelo funcionar, a gente tem que ter uma governança muito bem ajustada. Então, a gente passa a ter check-ins estratégicos, check-ins táticos, check-ins de operação, mas também a gente passa a introduzir um check-in de coordenação, que é um check-in que basicamente permeia todos os processos e garante o alinhamento entre cada um desses OKRs táticos que a gente está propondo, né? Óbvio que além da governança das cerimônias, a gente também precisa ter muita clareza de papéis e responsabilidades que cada um desses agentes envolvidos nesse modelo para o processo vão estar exercendo. Esse modelo, pessoal, como eu comentei, tem sido o principal modelo que eu tenho trabalhado nas empresas para conseguir mitigar essas 10 dores da gestão funcional. Então, quando a gente fala de OKR, o que a gente pode dizer que tem de mais moderno e o que tem mais conseguido endereçar as dores, né, do modelo, principalmente funcional, é o modelo de OKR por processo.